Boa tarde, Gerlei. Você está esperando também o SEMED? Isso, estou esperando aqui também. Aqui. Você vai apresentar trabalho também ou vai apresentar? Não. Amanhã eu sou moderador. Ah, ok. Dos centros de governo, dos ministérios de centro de governo, eu acho que o Ministério do Planejamento tinha uma diversidade de assuntos e uma diversidade de interações muito maior do que o Ministério da Fazenda, por exemplo. Comparado ao Ministério do Planejamento, só muda a cara civil, só que a gente tinha aquela coisa do seu símbolo da esplanada. E apesar, além de tudo, a gente era um espécie de espírito da esplanada. Então, como secretário executivo, eu continuei tratando Gilei, Lisandro, você está ouvindo a gente aí? o Romero Jucá. Sim. Oi, Sim. agora começou a ouvir, sim. Boa tarde. Comecei a ouvir. Tudo aqui. Tá. A gente está só aguardando, os outros já estão aqui para apresentar. Tá? Quem está faltando? Quem está completo? Quem conduz, eu ou você? Eu acho que sim. Tá bom. Porque ele é o debatedor, eu sou o moderador. Normalmente, né, um faz tudo, mas aí eu tenho um assistente melhor.
Mas você pode começar para poder fazer o que você está falando. Mas tem um vídeo, né? Tem vídeo. Tá. Eu ponho o vídeo? Põe o vídeo, por favor. Tá. É o vídeo e depois o vídeo. Você não quer ficar ali? Pode ser. É melhor. Isso, eu tento. Que me motivava ou que ainda me motiva? Tem o vídeo e tem o... Diferente. Melhor, né? Quantos minutos você fez? 8. Acho que eu... menos de 8. Aí tem depois o debatedor, depois a gente abre para perguntas. Para responder as perguntas. Bom, vocês que sabem, vocês conseguem apresentar em 8 minutos? Vamos seguir o protocolo aí? Não estamos querendo mudar o protocolo aí. Não, agora o problema é isso, tá vendo? Ó, cadê o vídeo? Mas a gente tem o vídeo também. Sim. Valéria, põe o PowerPoint e fala em 8 minutos. Para você perceber. Eu tive dificuldade de fazer um vídeo. Ele está bem. É porque ele tem É o Cariri. É o Cariri. Como ele já acha? Então, está na plataforma do seminário já. Ali, ó. Não? Eu acho que vai. O vídeo também. O vídeo. Eu tenho no WhatsApp. Para nossa aula. Olha, aqui, ó, online. É mesmo. Agora, entrar, eu entro de qualquer canto. Não posso negar a vida, eu não tenho que fazer. É para toda a gente, é para quem está podendo. Nossa, não precisa nem dar uma dica. 5, 6 pessoas. Paulado só para revenda. Online como seminário. Aí, não. Tem que entrar na nossa coisa. Pode mudar bastante. Aí acho que não está com a sala daqui. Eu achei que o outro estava cheio. Na Maria. Na Maria. Eu acho que não é esse aqui. Você fala 8. Vamos ver qual que eu tirei para poder saber. Esse aí. Não, tem que pôr no conhecido também. Se você puder ficar aí, tá, por favor, que aí você... Tá bom, agora eu estou mais pilota apertado aqui também.
sala online. Oi? Consegui chegar. Você tem que compartilhar, você consegue compartilhar lá com ele? Não? Compartilha, calma aí, depois estou indo. Isso, show. Pessoal, vamos começar, tá? Girley, Eduardo saiu. Lisandro, tá? Vai passar o vídeo, tá? Aí depois a gente o debatedor faz algumas palavras, tá? E aí eu passo para vocês, se vocês tiverem alguma questão para eles, tá bom? Ok. Combinado. Ok. Posso pôr então? Pode. Quero ficar esses nomes. Passa no meu mês aí, boa. Pronto. Todos, apresentação. Olá a todas e todos. Apresentação do artigo Papel das Partes Interessadas, Stakeholders e um Projeto de Empreendedorismo Feminino. Autoras Érica Costa da Silva, Valéria Cabzas Secchini e Larissa Karen Matos Gonçalves, PUC, São Paulo. O projeto foi desenvolvido como etapa de elaboração de um modelo para avaliação de impacto do projeto Mulheres Solidárias. O projeto foi elaborado por uma rede integrada pelo SEBRAE, organizações da sociedade civil, shoppings e mulheres que buscam no empreendedorismo uma oportunidade de geração de renda e desenvolvimento profissional, e é uma iniciativa com capacitação para o empreendedorismo e a criação de lojas colaborativas, físicas e no ambiente online. Durante a execução, evidenciou-se a necessidade e oportunidade de elaboração de um modelo de avaliação do projeto que pudesse ser replicada para o monitoramento e avaliação de impacto nas 4 lojas colaborativas planejadas, exigindo, então, um processo prévio de análise dos stakeholders. O estudo parte da questão sobre quais as partes interessadas e como podem influenciar as metas, os resultados e os objetivos de impacto social almejados, de acordo com o poder e interesse no projeto social. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar o grau de interesse e poder de influência dos principais stakeholders envolvidos na concepção, execução e avaliação do projeto Mulheres Solidárias. Como objetivo específico, buscamos categorizar as partes interessadas em grupos baseados nas responsabilidades do projeto, elaborar um mapa dos stakeholders fundamentados na matriz de interesse e poder, e identificar objetivos de impacto específico das partes mais relevantes na avaliação do projeto. A base da teoria das partes interessadas é acreditada a Freeman. Para ele, o desenvolvimento das estratégias organizacionais requer a identificação das partes interessadas, verificar quais são os seus interesses e metas e analisar a forma como pretendem atingir essas metas e satisfazer os interesses. Freeman também atenta ainda para o fato de que os interesses das partes podem estar em conflito parcial, mas se a possibilidade de inovação e redefinição de interesses estiver sempre presente, é possível dar foco maior nos interesses compartilhados do que nos pontos conflitantes. Sharon e Dervin defendem que as expectativas dos stakeholders-chave são fatores fundamentais na definição dos resultados e no processo de avaliação dos projetos. Carvalho e Rabechini Jr. estudaram modelos que relacionam as diferentes expectativas dos stakeholders-chave como fator de desempenho considerados de uma forma mais ampla, além da eficácia restrita à gestão de prazo, custo e escopo. Coleman evidencia que algumas partes interessadas têm mais poder sobre as decisões e podem exercer um tipo de controle que influencia a concepção, a implementação e o resultado do projeto. E essa influência pode ser positiva como negativa. Diferentes autores desenvolveram métodos de identificação, categorização e análise do poder
de impacto e de estratégias de gestão das partes interessadas. Os diferentes métodos apresentados apoiam a gestão dos stakeholders e podem ser combinados ou selecionados de acordo com a necessidade específica de uma organização, de um projeto ou da fase que se encontra um programa ou do tipo de análise e estratégia que se pretende formular. O método utilizado foi o estudo de caso. Foi realizada a análise documental para identificação do contexto e dos stakeholders do projeto Mulheres Solidárias. Na fase seguinte, iniciamos a análise das relações de interesse e poder de influência das 15 partes mapeadas. Entre todos os stakeholders analisados, identificamos os grupos prioritários para o desenvolvimento de estratégias, com destaque para aqueles que precisam ser gerenciados de perto, localizados no quadrante superior dessa figura. Representantes desses stakeholders-chave foram entrevistados. A partir das informações obtidas até essa etapa, foi possível observar e detalhar os perfis, atributos e características de comportamento dos 5 stakeholders-chave para melhor compreensão dos interesses e influência, além de reconhecer o potencial colaborativo de cada um e dos riscos e ameaças que podem representar ao desenvolvimento do projeto. Este quadro apresenta os destaques do potencial de colaboração e riscos representados pelo SEBRAE, Instituto Sim e Tietê Plaza Shopping, além do Instituto Ecoar e pelo grupo de beneficiárias que atuam na loja colaborativa. Atendendo ao objetivo proposto, esse processo de análise mostrou elementos fundamentais a serem observados para o desenvolvimento das estratégias do projeto Mulheres Solidárias, além de chamar a atenção para a necessidade de tratamento e prevenção de possíveis barreiras. A continuidade do estudo mostra-se relevante para fundamentar a elaboração de estratégias e mecanismos de identificação e compatibilização de metas, resultados e objetivos de impacto social almejados pelos stakeholders-chave. Aqui estão as principais referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigada. Oh, excelente. Falou pausado, claro. Parabéns. Bom, então agora, Nicolas, você vai Começar os demais. Você pode voltar para o interromper o compartilhamento? Tá. E a gente viu os meninos. Bota eles na grade. Lá, visualizar lá em cima. Isso. Aí, galeria. Pronto. Vamos começar a discussão. Pode começar. Isso, de castigo aí agora. Ó, aquele vem você. Então. Tá. Legal. Bom, primeiramente, queria parabenizar pelo belo trabalho, né, pelo assunto extremamente interessante aqui do impacto das mulheres. Eu queria primeiro tirar algumas... Bom, lendo o trabalho aqui, eu fiquei achando muito que essa matriz de relação de risco, ameaça para o projeto, tudo, muitas vezes pode ser um erro meu também, não conhecer tanto essa matriz. Mas lembrou muito a matriz SWOT, né, de força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Ali. Estou aqui pegando cada stakeholder ali, né, eu achei muito interessante. Eu queria depois também saber um pouquinho mais de como que está hoje em dia essa iniciativa, que já teve as novas lojas nos outros shoppings, se teve outras continuidades de qualificações de empresárias. Também outra.
queria também saber só, assim, isso é um conhecimento geral, né? Muito acadêmico, né? Só que eu fiquei com curiosidade quando eu li. Tá falando que vai ser cedido de forma gratuita para as empreendedoras, né? O local dentro do shopping. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser depois nas unidades, tudo? E eu acho que a única, assim, parte realmente acadêmica que eu tinha um pouco de dúvida e queria entender um pouco melhor é como foi feita esse quadro aqui, que vocês foram colocando os interessados no projeto. Qual foi a análise, como é que foi feita isso, tabulação, assim, foi usado algum software? Só o quadro... Esse quadro aqui tem o símbolozinho, tem os padrões. Como é que você sabe que um stakeholder está mais em cima, o outro está mais embaixo? Posso começar a falar? Sim, sim. Esse projeto, vou falar um pouco do projeto. Esse projeto ele iniciou antes da pandemia, mas o início dele, de fato, aconteceu durante a pandemia. Então, a capacitação que era presencial se tornou online, mas a vantagem é que, na verdade, eles atingiram as 300 mulheres no Brasil inteiro. Na verdade, a capacitação seria só na São Paulo, mas ocorreu no Brasil inteiro. O que possibilitou também uma grande capacitação e a possibilidade de elas também integrarem no ambiente online, porque ainda, de fato, não ocorreu, mas isso é previsto que ocorra uma loja colaborativa online. Por isso teve aquele funil também, que depois de 300... Isso. Tá. E, na verdade, então, foram 300, e para a primeira loja, eles selecionaram 14, que hoje integram a primeira loja instalada, que é no shopping Tietê Plaza Shopping. Elas não pagam nada, na verdade, elas pagam, acho que 3%. 3% do faturamento, que é revertido para o Instituto Sim. Nada é revertido para o próprio shopping, em si, para o Instituto Sim. E o Instituto põe esse valor para como se fosse um caixinha para outros projetos, né? Então, ele só transfere, inclusive foi usado para as próximas lojas para montar o espaço e tal, porque eles dão uma infraestrutura básica, né? Aí as mulheres acabam tendo que complementar, né? Mobiliário, eles dão básico, aí tem complemento. Então, elas têm que comprar maquininha de cartão. Então, esse recurso fica para dentro dos institutos Sim para esse outro projeto. No caso do Tietê Plaza Shopping, é uma loja física, que elas até mudaram de andar, porque eventualmente, conforme a necessidade do shopping, né, de ceder loja, que é de alugar, elas mudaram de lugar, o que é vantajoso, porque elas perceberam que a mudança de andar também faz com que eles tenham uma possibilidade de atingir outros clientes, por causa da frequência daquele andar e do entorno do comércio. E mais em outras, a Valéria pode falar melhor, em outros shoppings não foi feita uma loja nesse formato, foi feito um quiosque, de acordo com o interesse de cada shopping. Mas o que também foi vantajoso e tem outras experiências em andamento. Quer falar um pouco mais? Com relação até, né, ao andamento do projeto, o que a gente percebe, isso tem a ver com essa mudança de local de loja e de passar de loja para quiosque, já que o espaço é gratuito. A gente tem diferentes stakeholders e aí eles estão unidos naquele propósito da capacitação e de promover o empreendedorismo, dando um espaço para que elas desenvolvam seus negócios de maneira colaborativa e dão todo um suporte, né, que um dos stakeholders é o Instituto Ecoar, que faz o acompanhamento, né, da gestão para que isso vire efetivamente uma coisa colaborativa. Mas, por outro lado, a gente tem o shopping, que quer dar um espaço que não seja o espaço mais vantajoso, né? Então, num primeiro momento de pandemia, eles conseguiram uma loja maior. Depois, conforme existe uma procura, eles acabam migrando a loja, o shopping tem interesse de migrar, embora isso não seja necessariamente o desejo do Sebrae, que é o gestor do projeto, mas eles vão ter que negociar o tempo todo, né? Então, é uma negociação que acontece ao longo do tempo. E já por exemplo, um shopping que é bastante disputado, que é um shopping na Paulista, o shopping na cidade de São Paulo, eles conseguiram colocar um quiosque. É um lugar
não é um lugar de muita passagem, não é um lugar que dificilmente eles comercializariam, né? Então, já acaba ficando prejudicado. Então, tem, né? Então, aí voltando à questão da matriz, né? A gente começou a fazer esse levantamento do poder, né, de influência dos stakeholders justamente por isso, para entender qual era o objetivo de cada um nesse projeto e qual era o poder de decisão de cada um. Então, a gente acaba vendo que existem algumas disputas, né, e sempre uma negociação para chegar num consenso. Nesse caso, a gente tem o Instituto Sim, os shoppings e o Sebrae muito fortes, né, com um poder muito grande de determinar, né, o que vai ser, na verdade, a gente vê que é um fluxo que vem de cima para baixo, né, o que as mulheres vão ter de capacitação, não é uma coisa que foi construída com a participação, por exemplo, do público potencial beneficiário, né? Então, é sempre um equilíbrio, um jogo aí de forças, de interesse, né, e de poder. Isso faz com que o projeto vá caminhando, né? Por outro lado, caminhando às vezes não para além do objetivo inicial. Por outro lado, percebeu-se que o projeto previa 3 meses de espaço gratuito para mulheres empreendedoras. E já está com mais de 1 ano, quase 1 ano e meio, essa loja do Tietê, e eles estão prolongando, porque perceberam que as mulheres não tinham ainda sedimentado o negócio e aquela construção coletiva. Né? Então, o que identificamos na nossa análise também precisava de um período de mentoria e para que elas fossem preparadas para sair das lojas colaborativas, que elas também se fortalecessem como uma rede, ou que elas se unissem em grupos para montar outra loja física ou outra loja online. O que isso a gente percebeu que está ocorrendo, em virtude do Instituto Equar fazer reuniões periódicas, mensais, e tendo uma gestora da loja lá permanente para que isso se fortaleça elas como um grupo. Falando um pouco da matriz que você falou, nós fizemos entrevista com cada um dos stakeholders, uma entrevista com vários questionamentos para a gente entender de que forma, qual era a expectativa deles, qual era o interesse deles quando eles entraram no projeto. E que se tinha um objetivo comum, e às vezes objetivos específicos de cada um, o que a gente podia unir e o que a gente podia identificar como algum risco ou algo conflitante que a gente poderia negociar ou identificar. Então, foram feitas entrevistas com vários questionamentos, várias abordagens para a gente entender qual era o papel de cada um naquele projeto. Se eles tinham clareza da responsabilidade de cada um naquele projeto e da continuidade desse projeto. E não é um software, é a calibração manual a partir do que a gente pontuou nessas entrevistas. Então, a gente foi dando pontuações nessa entrevista e a gente calibrou visualmente essa pontuação. Não foi muito avançado tecnologicamente, mas foi feito justamente a pontuação e tal para... Que lindo saber que está continuando e está crescendo o projeto. Eu acho que já inaugurou. Já tem as 4 lojas. O Sebrae tem um projeto de expansão para isso. Primeiro, no estado de São Paulo, e que já está em vias, né, de acontecer, e depois para todo o Brasil, né, para outros Sebrais do Brasil todo. Então, é um modelo, a gente até desenvolveu esse projeto de extensão muito pensando nisso, né? Que é um modelo que ele quer ser replicado, né? Ele pretende ser replicado. E criamos indicadores aí para ela poder monitorar, né? E ter tomada de decisões durante a execução do projeto, né? O Instituto Sim, ele tem isso fortemente, né? Latente, a gente percebeu na entrevista, de uma continuidade desse projeto. Assim a gente espera. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, nós somos 4, tá? Mas eu só... alguém aí quer fazer uma pergunta para elas? Hein? Tudo bem, eu queria, talvez, professor. Rápido, tá, por favor, Dilei.
Não, então, bem rápido aí, é só para eu entender a questão falando da matriz aí, do quadro 4, entendeu? Que provavelmente vocês usam Savage aí nesse quadro 4 com relação ao potencial de cooperar e o potencial de ameaçar. Né? E Savage, ele usa uma matriz, né? Baixo risco, alto risco em cada um deles. Como vocês construíram esse quadro 4? Talvez seja isso, porque para mim não está essa matriz tão clara aí, e simplesmente talvez a questão mais da cooperação e talvez aí do risco, mas sem avaliar talvez esse potencial de cada uma das duas variáveis que Savage coloca. Né? Eu não sei se o último quadro foi com base em Savage mesmo, de 91. Na verdade, é o quadro 3, figura 3. Eu acho que é 3 também. É figura 3, Lei. Esse quadro foi a Isso, mas partir... tem o quadro final, entendeu? Mas tem um quadro final lá, já quase nas partes antes das contribuições. Tá. Ele é o dobramento daquele quadro, mas não. Tá. Eu pensei que fosse a matriz, mas não. Não, então não é. Mas esse quadro, sim, ele é baseado, ele é um desdobramento a partir do Paulo. O que a gente fez foi identificar os riscos, né? E para que isso seja tratado depois conforme o que tem que ser acompanhado de perto, por isso que a gente usou o Paulo. Porque o objetivo, e isso é uma recomendação, né, para os stakeholders do projeto, é que façam um monitoramento de acordo com o quadro que aquele stakeholder, né, com o grau de interesse, que aquele stakeholder, isso é baseado no Paulo. Ele é um quadro muito maior, tinha vários fatores que a gente analisava, então não eram só esses 2 fatores. Interesse, poder, demanda, tinham vários aspectos, era um quadro mais robusto, e aí desdobrou nesse. Ok, obrigado. Não sei se tem alguém mais. Tudo bem? Não, tudo bem. Que você... Não, tudo bem, a gente só queria saber se tem mais alguma questão. Não, eu tenho, mas eu poderia deixar. Vamos deixar, que é o final. Eu não sei se a gente tem que fechar exatamente às 6 horas. Eu sei que o online, às 6 horas, ele fecha. Ele morre, tá? Mas eu tenho umas sugestões para você. E, inclusive, segunda-feira eu dei aula usando esse quadro que vocês falaram. Então, de repente, eu posso ter algumas sugestões para continuidade. Tá? Alguém aqui quer fazer alguma pergunta, rapidinho? Não? Eu só queria acrescentar uma coisa que, assim, faz parte do projeto de extensão, a gente promoveu um encontro com esses stakeholders, né? Então, no dia 21, que é uma segunda-feira, às 14h30, lá na PUC, a gente vai fazer um encontro com os representantes de todos esses stakeholders que a gente viu, SEBRAE, Instituto Cine, Ecoar, e as mulheres empreendedoras vão estar lá também, né? Então, a gente vai ter esse debate que ia convidar. E vai ser híbrido, vai ser presencial. Vocês poderiam disponibilizar, então, para a gente tentar divulgar de alguma forma. Isso aí é ótimo. Vai ser de forma híbrida. Faz parte do projeto de extensão e também do nosso núcleo de... Enquanto o Nicolas vai colocando outro ali, buscando outro vídeo, a minha sugestão é o seguinte: eu usei em sala de aula e os alunos da graduação tinham dificuldade de entender poder e interesse. E aí eu criei uma escala de Likert de 5 pontos e dizendo o seguinte: poder. Esse stakeholder, se ele ficar insatisfeito, ele pode acabar com a nossa organização? Ou, se ele ficar insatisfeito, o que pode acontecer com a gente? Aí ele colocava, ia de 1 a 5. Nada ou pode extinguir. E na parte de interesse é o seguinte: se nós cessarmos nossas atividades, como esse stakeholder vai se sentir? Por exemplo, né, o funcionário, né? Se a empresa acabar, coitado, ele vai ter que arranjar outro emprego e tal. Então, aí criou uma escalinha assim, e aí na escala você bota os números, depois você faz média, soma, você achar melhor, e aí você consegue ir colocando na matriz.
Tá? Agora, é uma coisa que vocês falaram, né? Pode Isso tem, escalar a matriz também. você pode fazer a escala na matriz e dizer, ó, esse stakeholder aqui está mais para cima, porque ele é 5 e esse outro aqui é 4. Esse stakeholder aqui está mais para baixo, porque ele é 1 e o outro é 2. Sim. Entendeu? Sim. Então, são duas perguntas que você fez. Uma, se acabar o projeto, e outra... se ele tem poder para acabar com a organização, para fechar a organização, ou se a organização fechar, o que vai ser da vida dessa pessoa? Tá? Por exemplo, o cliente dela. Tá? Se elas fecharem, ok, vou comprar na outra. Mas os funcionários, se elas fecharem, o pessoal vai ter problema, vai ficar desempregado e tal. Entendeu? Obrigada pela contribuição. Vou levar isso também para esta Obrigada. Professor, Obrigada. Pessoal, só a título de organização, eu sou André Bonini, sou coordenador do Núcleo de Administração Pública. Quem que está na sala aí como debatedor ou moderador? Lucas Pianelli. Ah, tá ok, Lucas. É que não está nomeado aqui, eu fiquei na dúvida. Ótimo, então. Bom trabalho para vocês, gente. Abraço. Obrigado, André. Professor, em uma IDS, será que dá para saber essa matriz? Pode, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. O próximo é Bem viver. Bem Viver, de gestão social. Eduardo, da Universidade do Cariri, Terra Boa, e Washington, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também, Natal, o cara deve estar mal lá, porque elas... Vamos aí, Nordeste chegando. Seja bem-vindo. Então, Eduardo, primeiro vai passar o vídeo, tá? Depois, como a gente fez aqui, depois o Nicolas faz alguns questionamentos aí. Em seguida, aí a gente abre para quem quiser perguntar. Pode passar. E lembrando que no final, se a gente tiver tempo, a gente volta e faz mais alguma, tá? Olá, pessoal. Então, essa é a apresentação do trabalho Bem Viver e Gestão Social em busca de um diálogo descolonial no campo dos estudos organizacionais. Esse trabalho foi escrito por mim, Eduardo Vivian da Cunha, que sou professor da Universidade Federal do Cariri, vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e co-escrito, co-autorado por Washington José de Souza, que é professor da UFRN, do Programa de Pós-Graduação em Administração. Ele é um dos resultados do estudo de pós-doutorado realizado por mim e orientado pelo professor Washington. Então, falando um pouquinho de forma geral do nosso trabalho, o objetivo, então, desse artigo foi justamente fazer esse diálogo entre bem viver e gestão social a partir das discussões da descolonialidade. Como justificativas, a gente pode trazer a questão da urgência, né, do desenvolvimento de um pensamento próprio, brasileiro e latino-americano, que é uma reivindicação feita por muitos autores há muito tempo, né, e no nosso campo também, no campo da gestão, da administração, dos estudos organizacionais. E com relação à existência dos povos indígenas, também a própria existência muitas vezes ignorada, e o pensamento indígena que existe e que também não é levado em conta na academia, em muitos espaços sociais no Brasil, e que existe um pensamento muito rico, né, para ser estudado. E com relação aos aspectos metodológicos, é um trabalho, é um ensaio teórico, né, uma bricolagem feita a partir da discussão das diversas discussões conceituais. Então, a estrutura argumentativa do nosso texto segue de um nível mais macro, mais abstrato, até um nível mais micro, concreto, da gestão social, do fazer. Parte, então, de diversos termos que estão no debate mais geral, debate decolonial, para os estudos organizacionais, epistemologia do Sul, modernidade, colonialidade e decolonialidade, passa pelo debate do bem viver, da cosmovisão indígena, do Sumacal Sai, Sumacal Mana e André Cole, traz a discussão sobre o novo constitucionalismo latino-americano e desemboca num nível micro, que são as discussões que são mais afeitas ao mundo da gestão social, que envolve esfera pública, democracia, dialogicidade, comunitarismo, subjetividade, intersubjetividade, emancipação e racionalidade. Falando então sobre descolonialidade e estudos organizacionais, a gente parte da discussão a partir do termo que vem sendo utilizado, que é modernidade / colonialidade / descolonialidade, a partir de 5 elementos, que é a discussão da cosmovisão moderna trazida por Lander, as discussões sobre a apresentação dos mitos da modernidade, de Henrique Dussel, a discussão sobre colonialidade de poder, de Aníbal Quijano, o pensamento abissal, de Boaventura Souza Santos, e a transmodernidade, que é a perspectiva de mudança trazida também por Henrique Dussel.
E aí isso rebate também essa discussão na discussão sobre estudos organizacionais, especialmente do mainstream funcionalista, né, que existe uma questão que é colocada por Abdala e Faria, que existe uma autoimposição da colonialidade, né, a adoção acrítica de elementos que vêm de fora do Brasil, né, para dentro dos estudos organizacionais, e existe um desafio para construir uma nova visão dos estudos organizacionais a partir da transmodernidade. Então, o bem viver ele surge a partir das discussões sobre Sumak Khalsai, que é um termo equatoriano, Quichua, a partir da tese de doutorado de Carlos Vitelli, que é um indígena Quichua, que procurou descrever o povo dele, e a partir dessa descrição se identificou vários elementos que representam a cosmovisão e a forma de agir desse povo, que tem a ver com relação com respeito à comunidade, a forma de enxergar a natureza, a espiritualidade, outros elementos. No Equador, esse debate se desdobrou em 3 frentes, segundo o Hidalgo Capitán, que é a frente socialista e estadista, que deu origem a esse debate mais ampliado, que envolve a questão constitucional. O debate pós-desenvolvimentista e ecologista, que tem a ver com esse debate da criação mais utopista, né, da criação de um outro modelo de sociedade. E o debate indigenista e pachamamista, que é o debate mais ligado ao conceito original do bem viver, do Sumak Khalsai, que critica as outras linhas por abandonarem, não darem valor a alguns elementos que são centrais na discussão indígena sobre o bem viver. E aí no Brasil a gente identifica que tem 2 usos principais para o bem viver, que é a caracterização do modo de vida de diversos outros povos indígenas, como a adesão ao conceito de bem viver, e o debate em diálogo com diversas outras temáticas contra-hegemônicas. Falando sobre gestão social, a gente vai passar rapidamente aqui, porque talvez é o tema que é mais debatido, né, nesse nosso meio, mas ele se fundamenta basicamente na discussão de alternativa de gestão, né, que emprega recursos participativos e dialógicos, conforme Fernando Tenório. Social é um meio, né, o social qualifica a forma de fazer a gestão, define uma outra forma de gestão fundamentada na racionalidade substantiva, a discussão de França Filho, e o espaço público não estatal é o locus privilegiado, né, para ação, mas não único, da gestão social que visa o bem comum. E aí, a síntese que a gente fez, eu não vou ler todo esse quadro também, mas basicamente usando algumas categorias apresentadas na tese de doutorado de Salazar, a gente procurou comparar o paradigma ocidental, né, a visão ocidental de mundo, com a visão andina do bem viver e com a visão da gestão social. A gente foi preenchendo algumas lacunas e tentando fazer essa comparação. Bom, então a partir dessa comparação a gente identifica 7 pontos de debate, de aprofundamento, enfim, questões que nos chamam a atenção para a gente discutir essa correlação entre gestão social e bem viver. A primeira delas é a ideia de propósito comum e perspectiva comunitária, né, que é uma discussão central para a gestão social, a ideia do propósito comum, e está presente na discussão do bem viver, um outro viés. Né? A questão da discussão do meio ambiente e a sustentabilidade, a questão sobre a discussão sobre participação e diálogo, né, que assume características muito específicas também, quando a gente fala do bem viver. A questão da esfera pública, que é uma chave para a gente discutir o movimento indígena, inclusive, né? Que não está no centro da nossa discussão, mas serve também para os nossos debates. A questão da subjetividade e intersubjetividade, que assume também contornos particulares, quando a gente fala do bem viver. A questão da gestão social, do bem viver, da racionalidade, que é a discussão sobre a racionalidade substantiva, né? Presente no bem viver. A ideia do bem viver e os sentidos da emancipação, que também assumem características muito particulares quando a gente fala em bem viver, ao mesmo tempo que a emancipação é também um conceito muito importante para a gestão social. Bom, como considerações finais, então, a gente tem a dizer que existem, a partir desse estudo, a gente percebe que existem vários pontos de contato entre gestão social e bem viver, várias aproximações. Tem afastamentos que são dados principalmente pelo fato da gestão social ser construída a partir de elementos da modernidade, que dificultam especialmente algumas questões relacionadas com a ação, com o fazer, algumas barreiras para o fazer, né, em função da cultura, da modernidade. Algumas particularidades, a gente percebe que a dimensão comunitária e a correlação com todas as formas de vida são fundantes na visão do bem viver. A democracia, ela se refere muito mais à agência de sujeitos e existe uma construção particular de lideranças no âmbito do bem viver, como essas lideranças se constroem, se definem, se legitimam. A racionalidade substantiva também é muito particular para os povos indígenas, envolve a questão do território, a relação com as outras formas de vida, a reciprocidade, a espiritualidade. E sendo a gestão social o termo em construção, então ela é a nossa proposta, a sugestão com esse texto é que ele pode incorporar o debate sobre decolonialidade.
E existe também uma possibilidade da construção de uma epistemologia própria, né, nacional e latino-americana, no campo dos estudos organizacionais, especialmente críticos, que pode ser beneficiado com os debates sobre a decolonialidade e o bem viver. As nossas referências, e a gente agradece pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Vamos passar, então, imediatamente para o próximo que eu fazer. Bom, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aí para todo mundo poder falar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiramente, parabéns pela bela pesquisa. Eu, pessoalmente, tendo a gostar muito do tema, porque meu mestrado foi em valores humanos, culturais e estilos de aprendizagem. Então, em valores culturais, a gente estuda muito sobre cultura, estándares, axiomas, né? Então, coisas que envolvem a sociedade como um todo e grupos organizacionais. Quando eu estava lendo trabalho, eu tinha entendido que a gestão social era o nível macro e o bem viver era o nível micro, mas num slide que vocês mostraram ali, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o bem viver influencia a gestão social. Então, basicamente, eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre a conclusão, né, a relação entre esses dois construtos e o que chegou à pesquisa no final, se a relação, qual foi. Obrigado, gente. Eu acho que é o Eduardo, né? Eu falo já agora? Pode falar. Pode falar, Eduardo. Pronto. Quem é que falou? Eu não vi. Qual é o nome da pessoa? É o Lucas. Eu estou aqui do ladinho, aqui, ó, não dá para ver. Eu estou aqui, ó, tá vendo uma coisa que você não... Estou vendo. Sim. Eu queria dizer que o professor Washington tá aí, acho que está aí também, sentado aí. Ele foi presencialmente e eu estou online, né? Que ele pode também ajudar a responder as questões aí. Bom, assim, Lucas e demais, esse estudo, eu encarei ele assim como um estudo muito exploratório, sabe, para compreender essa proximidade das duas questões, que é um tema que me instiga muito, a questão sobre os indígenas, é um tema que tem me provocado muito nos últimos anos. E o interesse nessa pesquisa é tentar identificar se o que eles fazem na prática, a gente pode ler de alguma forma a partir do marco do bem viver, da gestão social. Se a gestão social, ela serve para a gente compreender esse universo também. E, por outro lado, se o que a gente entende por bem viver se aproxima do que a gente vem construindo por gestão social, né? No nosso universo, né? Que é o universo da modernidade, digamos assim, que é um universo diferente dos indígenas. O bem viver é um termo que foi escolhido, é um conceito que foi escolhido porque ele representa, de alguma forma, essa tradução do estilo, da forma de viver dos povos indígenas. Ele tem uma discussão bem é bem complexa, né? Que acaba derivando para outras coisas, se a gente entrar nessa discussão do que é o bem viver em si, né? Mas a gente pode entender ele como uma tradução, de alguma forma, de alguns aspectos que transversalizam, digamos assim, o pensamento indígena, né? Embora cada povo seja muito diferente do outro, né? E aí a conclusão só para dizer ali, né, do macro, do micro, o nível macro que a gente considerou foi essa discussão mais de fundo, digamos assim, sobre colonialidade, descolonialidade, estudos organizacionais, né, para esse diálogo. E aí o nível micro é a gestão social, porque a gestão social normalmente é pensada em certa medida como espaço de ação, né, que tem a ver com a discussão da gestão, né, o espaço assim de criação de ferramentas, né, de discussão do como fazer, né, das organizações que aderem, né, a essa lógica da gestão social. E o bem viver entrou num nível intermediário, meso, que a gente chamou ali, porque ele incorpora um pouco dos dois elementos. Ele se refere tanto a uma cosmovisão, o bem viver, uma filosofia, que leva a uma ação, a uma forma de viver que se traduz no concreto, ali, no dia a dia das comunidades indígenas. Então, por isso que ele ficou no meio, digamos assim. Basicamente, assim, falando de forma bem sintética, a conclusão que a gente
colocou de alguma forma ali nos slides, é que existe uma aproximação, existe um potencial grande de a gente fazer essa aproximação. Tem muitos princípios que se assemelham, se casam, digamos assim, tem um bom casamento, quando a gente fala dos dois conceitos. E eu acho que o que cabe é a gente tentar entender, elucidar, por isso que esse trabalho acabou, no final das contas, para quem lê ou se interessar de ler, ele acaba, no final das contas, apresentando muitas perguntas no final, né? Uma agenda de pesquisa, porque é um trabalho que a gente considera muito inicial, tem pouco exploração desse tema na academia. Então, ela acaba gerando muitas perguntas, e aí a gente precisa entender um pouco mais esse universo para tentar ver, precisar um pouco mais dessa aproximação. Então, existe um potencial grande. Por outro lado, existem algumas questões que acaba gerando uma diferenciação, mas não é uma diferenciação fundamental ou que gera nenhum tipo de incompatibilidade, que é o fato da gestão social ser uma construção que é feita na nossa sociedade moderna. E o bem viver, ele é construído a partir de outros parâmetros de pensamento, de ver o mundo, outra forma de ver o mundo. Que o Boaventura Souza Santos, ele até faz uma discussão sobre isso no texto dele sobre o pensamento abissal, né? Essa diferença de pensamento do lado de cada linha e do lado de lá, né? O lado de cá é a modernidade, o lado de lá é o que a modernidade não enxerga como existente, digamos assim. Então, a grande questão é estudar essa conciliação com o pensamento, a gestão social que surge dentro do seio moderno, mesmo criticando a sociedade moderna, né, mas surge a partir dessa matriz de pensamento, é crítico, mas essa é a matriz que forma ele de alguma forma, com um pensamento que surge em outra matriz. Mas mesmo tendo essas duas matrizes diferentes, existe uma grande possibilidade de aproximação, né, entre os dois conceitos. Obrigado, Eduardo. Alguma questão presente aqui? Alguém mais? Lisandro? Bom, Eduardo, eu gostei muito da ideia, né? Você citou um antigo professor meu, que eu tenho um grande carinho. Você não está me vendo aqui, deixa eu ir aí para você ver. Um professor que eu tenho um grande carinho, né? Que é o professor Fernando Tenório, tá? Foi meu professor no mestrado na EPAP, né? E é um habermasiano daqueles ferrenhos, né? Que tem a tradição, né? E aí, os próximos passos? O que vocês pretendem fazer daí? Porque o referencial teórico está fantástico. Ali, eu consegui ver pelo menos umas 4 perguntas de pesquisa ali. Ou seja, vocês têm uma agenda de pesquisa ali para alguns anos, tá? Vale a pena investir. Tá? Tem bem uma década aí de agenda aí, né? Pois é. Foi muito desafiador, sabe? Porque fazer essa conciliação, essa discussão teórica foi um desafio bem grande, assim, tentar construir essa relação, principalmente quando a gente vai nessa matriz, assim, né, dos pensadores, e com certeza, né, a contribuição do Fernando Tenório, assim, e de outros é fundamental, né, para a gente fazer essa discussão. Eu entendo agora que a agenda é a gente tentar construir essa proximidade com os povos indígenas, por um lado, para fazer essa leitura, né? Entender o seu modo de vida, enfim, aprofundar um pouco mais. A gente já começou alguns movimentos nesse sentido e compreender, né? A partir dessas perguntas que a gente faz, como é que eles fazem, como é que são os processos de tomada de decisão, como é que eles resolvem. Algumas coisas a gente já consegue pegar de outros trabalhos, né? Mas a agenda é essa, é ir a campo e tentar compreender, né? Esse universo, fazer essa correlação. E eu acho que tem uma outra agenda também, que é uma agenda mais política, digamos assim, além da agenda de pesquisa, que é a gente trazer para dentro da academia esse pensamento e essas pessoas, que eu acho que é uma questão que a gente precisa refletir, porque a gente usa muito os referenciais europeus e tal, né, americanos, na administração isso é muito forte, né, que é a minha área também, né, embora meu curso de administração pública, mas meu mestrado e doutorado também foi administração. A gente traz muita matriz de fora, dos Estados Unidos, da Europa, e vira um pouco as costas para essa matriz brasileira, essa matriz originária que a gente tem aqui, que tem um pensamento que é diferente, uma outra forma de ver o mundo, de olhar para o mundo, mas é um pensamento muito potente, muito organizado também, que tem a sua potencialidade. Eu acho que a gente tem que pensar nessa agenda também de trazer,
esse pensamento e essas pessoas para dentro da academia para refletir conosco, porque, além de tudo, essa é a nossa matriz também, né? Está no nosso sangue, né? Está no nosso DNA, essa origem, e está no nosso saber também, na nossa ancestralidade, em coisas que a gente herdou. Então, acho que a gente precisa trazer também, olhar para esse nosso lado, né? Do nosso lado como brasileiro, assim, enfim, né? Pois é, Eduardo, porque a gente critica, né? Porque não inclui o indígena, não faz, não acontece, mas a gente também não faz. Então, a gente fica falando que eles não fazem quando a gente também não faz. Parabéns, excelente. Excelente, gostei muito de ouvir isso aí. Posso só fazer uma colocação? Sim. Deixa ele te ver. Se você ficar ali, ele te vê. Ou então só... Isso aí a gente já te vê. Claro, é difícil falar com o homem. Mas, assim, só falando dessas relações, eu estudo um pouco essa questão do bem viver, e tem um texto muito bacana da Cristina Suzina, bem recente, e que faz uma relação com Paulo Freire, para a área de comunicação. Não tem a ver com a gestão social exatamente, mas como a comunicação na gestão social ela tem uma participação importante, eu acho que talvez essa relação possa servir de alguma maneira aí como desdobramento. Só uma ideia desse. Com certeza. Como é o nome da autora? Cristina Suzina. Eu só queria, professor, pontuar o seguinte. Uma coisa que eu acho que não ficou claro, talvez, na fala de Eduardo. O texto partiu de um entendimento nosso, principalmente de Eduardo, né, de uma crítica muito ferrenha com relação à vulgarização do uso do termo bem viver, né, descontextualizado, completamente fora, né, da historicidade, né, do que o conceito representa. Então, esse daí o segundo texto dele, do pós-doutorado comigo, e vem exatamente para a gente buscar de forma, né, com base teórica, né, com entendimentos entre teorias e com pensamentos distintos, né, epistemologias distintas, fazer esse encontro, né? Mas a premissa é que banalizou, né, o uso do termo de maneira, né, sem contexto e tal. Eu acho que isso daí também tem ficado claro na fala de Eduardo. Exatamente, a gente vê até o uso midiático, tem um levantamento bibliográfico que a gente fez, né? Dentro desse processo assim, de tentar entender o bem viver, a gente tem inclusive artigos bem interessantes de comunidade de comunicação, que eles fizeram um levantamento do uso midiático, né, do bem viver, desse discurso, associando muito a discussão à questão do consumo, o shankun de vida, assim, né, estilo legal, descolado de vida, associado ao individualismo, né, a mudanças de práticas individuais, assim, de hábitos de consumo, mas sem questionar o consumo em si, sem questionar o que está por trás, né, da lógica do consumo, da lógica de mercado, enfim, que o bem viver é outra coisa, né, o bem viver indígena, né, ligado ao Suma Calçai, ele parte de uma outra visão de mundo, né, que está completamente fora da visão, essa visão moderna, capitalista, de mercado, enfim, é outra relação com o mundo. Valeu, Eduardo, obrigado. Fica por aí que, de repente, no final, se a gente tiver tempo, a gente volta aí. Sua vez, o Nicolas vai colocar o vídeo, tá? Quantos cliques você tem que dar? Né? Você tem que ampliar a tela, só. Isso. Olá, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no SEMEAD. Hoje vou apresentar um capítulo introdutório da pesquisa que desenvolvi na UNB, nesse artigo elaborado em parceria com o meu orientador, o professor Ricardo Gomes, intitulado Dimensões da Governança Orçamentária no Brasil, uma breve análise dos avanços e das lacunas na estrutura adotada na Constituição de 1988. Para iniciar, começo com essa afirmação do professor Calmon, lá de 2016, mas que continua atual nos dias de hoje, de que a Assembleia Constituinte tentou tornar a estrutura de governança do processo orçamentário mais transparente e democrática. Entretanto, essa reforma permanece incompleta. Portanto, o objetivo desse artigo é caracterizar as dimensões da estrutura de governança orçamentária brasileira e identificar os principais avanços e lacunas. Para iniciar a nossa conversa sobre essas dimensões,
trago os conceitos de governança pública. Levi-Fall indica que 4 abordagens são encontradas na literatura, como estrutura, como processo, como mecanismo, como estratégia. Só para a gente recordar, como estrutura, a governança pública significa a arquitetura de instituições formais e informais. O professor Pedro Cavalcante e o colega Pires também trouxeram 2 perspectivas para o estudo da governança pública, né? A prescritiva formal e a analítica. A prescritiva formal, na visão deles, né, é aquela da boa governança, recomendada pelos organismos internacionais, no qual prevalece o quê? Uma forte conotação prescritiva de padrões e caminhos a seguir, né? A outra perspectiva, a analítica, ela aborda a governança mais como uma orientação para o estudo e reflexão sobre a atuação das organizações e suas relações com o ambiente. E nessa perspectiva, o conceito então de governança pública são os arranjos institucionais formais e informais que organizam e estabilizam as relações entre os diferentes atores. A governança orçamentária, o conjunto de instituições resultante do equilíbrio de força entre aqueles que se relacionam no processo de alocação dos recursos públicos. Para construir a adaptação desse modelo, né, em 5 dimensões da governança orçamentária, utilizam então de recomendações de organismos internacionais e de estudos anteriores. Debrun, né, e colegas, né, listaram 4 abordagens amplas para limitar o viés do déficit do governo, esse artigo publicado em 2008. Né. O FMI defendeu, né, recomendou aí um framework de política fiscal nesse documento publicado em 2019. Né. Giose pega o modelo da União Europeia, né, e faz um estudo com 4 dimensões, né, regras fiscais, quadro orçamentário de médio prazo, procedimentos orçamentários e instituições fiscais independentes. Né. A OCDE publicou em 2015 os 10 princípios da boa governança orçamentária. Né. E nesse documento de 2017, claro que o modelo é um pouco anterior da Comissão Europeia, né, o modelo a ser seguido pelos Estados-membros desse bloco deve observar 5 elementos fundamentais. A partir disso, então, faça uma adaptação de modelo, né, com 5 dimensões para a análise da estrutura de governança orçamentária. Né. Nesse modelo, as regras fiscais de longo prazo, né, devem ser integradas com as diretrizes e os quadros de médio prazo e também com os procedimentos mais próprios dos orçamentos anuais. Né. Nesse modelo também, né, requer a criação de órgãos independentes, ou pelo menos o ajuste das competências daqueles órgãos já existentes, além do fortalecimento dos mecanismos de transparência, participação e accountability. É uma pesquisa descritiva, qualitativa, né, com levantamento de dados por meio de pesquisa documental, né, e a análise de conteúdo foi empregada como principal técnica analítica. Como resultado, esse primeiro gráfico aqui mostra que, após anos de estabilidade, né, o capítulo 2 do título 6 da nossa Constituição foi bastante alterado a partir de 2015. Só para a gente resgatar, em 2015, né, orçamento impositivo para emendas individuais. 2019, orçamento impositivo para emendas de bancada. E 2021, a PEC emergencial fez as alterações mais substanciais. Né. Isso deixa claro, né, mostra para a gente essa variação, essa alteração significativa, uma grande oportunidade de estudar essas mudanças institucionais que ocorreram. Analisando cada uma das 5 dimensões, né, na primeira delas, regras fiscais numéricas, onde eu avalio brevemente regra de ouro, limite para despesa pessoal e definição de metas de resultado primário e o teto de gastos. O que fica para a gente é que o extenso leque de regras fiscais implementadas ampliou ainda mais a complexidade das finanças nacionais. Tá? Na questão da pluralidade orçamentária, tanta discussão na Assembleia Nacional Constituinte, o anexo de política fiscal que foi aprovado pelo Congresso, mas vetado na LRF, que seria inserido no PPA, e as 2 recentes alterações promovidas pela Emenda Constitucional 102. Né? Isso mostra que, né, permanece uma intenção, né, de uma maior integração entre os instrumentos orçamentários implementados aí no país. Na questão dos procedimentos orçamentários, né, os 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA, foram introduzidos pela Constituição, mas permanece vigente a Lei 4.320 de 64.
Enquanto uma nova lei de finanças não é aprovada, né, o vácuo legislativo é suprido pelas leis de diretrizes orçamentárias. Essa tabela ao lado mostra como, né, foram aí sancionadas as leis, né, nesses períodos, desde a primeira lei em 1990. A primeira tinha apenas 59 artigos e 260 dispositivos, né, e o PLDO, esse artigo foi feito anterior, para 2023, tinha 131 artigos, 1.372 dispositivos. Né. Isso o que tem, né? Apesar das inovações constitucionais, a base conceitual e a dinâmica de confeccionar o orçamento e discutir ainda é da década de 60, claro, com a inclusão de novos conceitos e novas regras a cada exercício financeiro nas leis de diretrizes orçamentárias. Com relação aos órgãos independentes, fiz uma breve análise sobre a criação da instituição fiscal independente, né, o que mostra que ela, restrita a uma das casas, não pareceu seguir as melhores práticas internacionais. Na questão da participação, transparência e accountability, a elevada disponibilidade de dados ainda não foi traduzida em maior clareza do tema para a sociedade. E, por incrível que pareça, o recente aumento de poder do parlamento no orçamento foi acompanhado por uma redução concomitante da participação da sociedade civil nesse processo. À guisa de conclusões gerais e considerações finais, a breve análise de fato pode ter limitado os resultados apresentados, mas o modelo apresentado pode servir de uma ferramenta de avaliação de integração do arcabouço normativo e como sugestão de pesquisas futuras, né, fica a sugestão de analisar em profundidade a construção e alteração do arranjo institucional de cada dimensão, avaliar o papel desempenhado pelas leis de diretrizes orçamentárias, investigar a estrutura de governança orçamentária de estados e municípios, avaliar a participação da sociedade civil na discussão das proposições. Era isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Valeu, Geli. Obrigado. Agora eu entrei no Zoom, aí vocês pelo menos podem ver minha cara aí, né? Tá. Passar diretamente para o... Oi? É o Lucas. Vai chamar de Nicolas, bem no início aqui. Eu aceitei. Só, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria falar parabéns pela pesquisa, né? Muito interessante. Eu estou trabalhando agora no governo de São Paulo, ali na Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, então poder ver essa recapitalização toda do orçamento no Brasil foi uma delícia, falar a verdade. Realmente é muito engessado e tem muitas variações no decorrer, né, da LDO, do PPA. Por exemplo, uma coisa que vocês colocam, né, que a confecção e as discussões orçamentárias ainda bem lá de 1970, né? Por exemplo, até os sistemas mesmo que o governo de São Paulo, que é uma das cidades mais, né, que tem o maior PIB do Brasil, ainda utiliza sistemas muito, assim, meio travadinhos também, né? Que, por exemplo, como você falou, para pôr um vídeo aqui, quantos cliques eu tenho que apertar? Vocês não sabem quantos cliques você tem que apertar para fazer uma suplementação orçamentária para uma secretaria, assim, é muitos. Então, isso complica também, né? Porque depois de dar o parecer de todo mundo que precisava ali, do chefe de gabinete, secretário, vice-governador, governador, tudo, ainda se perde muito tempo burocraticamente ou, assim, de sistema mesmo, para poder fazer uma suplementação, né? E o número de suplementações que estão feitas no decorrer do ano, né? Porque em projetos a gente vê como é importante essa fluidez, né? A gente achava que era uma coisa, material subiu ou N coisas acontecem, fatores externos acontecem e precisa readequar o projeto ali, né? Então, assim, uma pergunta que eu queria fazer para você é que eu vi que você falou ainda que não foi resolvido, muitas coisas que precisam resolver ali no orçamento do Brasil, né? Assim, de como é feito. E qual que é a ferramenta que você acha, a norma, assim, que você acha que seria fundamental para poder ter menos mudanças no decorrer do ano, menos salos, assim, na boa? Mas, em resumo, é isso. Parabéns. Você ouviu bem, Litilei? Ouvi perfeitamente. Primeiro, assim, é uma questão bastante complicada essa, né, de que uma regra só vai colocar, né? Por isso que esse modelo, né, é claro que ele parte um pouquinho até de modelo de organismos internacionais, então ele parte um pouquinho da visão mais prescritiva formal, né,
para tentar chegar numa visão um pouco mais analítica, né? Mas o principal, talvez, para a gente rever é, de fato, que tenha uma integração entre todos esses mecanismos, desde aquele de longo prazo, né, uma regra fiscal, até o procedimento, claro, né, no dia a dia nosso aqui internamente. E a gente precisa mesmo flexibilizar, porque o que a gente perde de tempo, né, para fazer uma suplementação, e eu vivo isso aqui no dia a dia, né, às vezes a gente perde aí meses discutindo uma questão que talvez seja muito simples. Mas isso é um modelo, talvez, nosso, né, de colocar numa lei que ela privilegia, talvez, a planilha, né? Se a gente vê, os nossos orçamentos, eles são feitos com base em quê? Né? São feitos em planilha, né? A gente tem pouca descrição do que, de fato, a gente vai fazer, né? E um monte de planilha, talvez um pouco diferente de outros orçamentos pelo mundo, em que a gente privilegia, outros, né, privilegiam mais a parte descritiva, né, daquilo que se vai fazer. O nosso não, é um planilhão, entendeu? Um planilhão com muitos argumentos necessários, talvez, por uma legislação ainda defasada, por isso que eu coloco, né, que é uma legislação ainda da década de 60. Então, você foi remendando a legislação ao longo do tempo, só incluindo mais, né? Tanto que esse é um capítulo introdutório da minha pesquisa, né? Minha pesquisa é mais sobre stakeholders, né? O professor Ricardo sabe aí, né? Que é mais sobre stakeholders e mais sobre o papel dos atores na mudança institucional. Eu estudei o teto de gasto mais especificamente, né? Mas esse é um capítulo introdutório para mostrar o arcabouço geral, né? Aquilo que a gente tem, né? E algumas lacunas, né? E eu coloco principalmente as lacunas, né? Que são muitas, né? São muitas, tanto dessa integração de ter regras nítidas, e um pouco aqui, talvez, é essa dobradinha, né, dessa relação entre legislativo e executivo, né? Hoje a gente tem um poder maior do legislativo no orçamento, e isso eu até trago, né? Foi concomitante, né? Por incrível que pareça, né? Mais poder do parlamento diminuiu a participação da sociedade, né? Então a gente vê aí essas outras questões. Então isso é muito complicado. Então, assim, dá para a sociedade participar ativamente do orçamento? Dá para a gente simplificar, não dá talvez para esclarecer tudo. As medidas de orçamento participativo, elas não lograram muito êxito, a não ser no âmbito municipal, né? Mas eu acho que o principal, talvez, colocando no seu ponto aí, é rever mesmo a nossa legislação, que é da década de 70, simplificando ao máximo a forma de elaborar e discutir o orçamento, que é nos procedimentos anuais, né? Observando bastante aí a questão de uma plurianuidade orçamentária, tá? Então, a gente hoje trabalha muito no dia a dia, no ponto. Então, mesmo aqueles projetos plurianuais, ele começa a ser discutido toda vez, todo ano, né? Então, tem alguns avanços nesse sentido já na Constituição, mas na prática isso não tem sido observado. Eu acho que o ponto principal é esse: a gente tem um monte de regra, né? E esse monte de regra implementada aumentou ainda mais a complexidade das finanças nacionais, tá? Tem um monte de conceito a ser observado, regras até contraditórias e com enorme dificuldade de acompanhamento, né? E isso faz com que o nosso arcabouço seja mais complicado, difícil, e de fato explicar para qualquer um que esteja fora, né, do orçamento no dia a dia, explicar o que é uma suplementação. Eu preciso aumentar 20 bilhões num programa de trabalho. O que eu tenho que fazer, às vezes, precisar até da bênção do legislativo, realmente é muito complicado. Obrigado, Tirei. Nós temos um outro trabalho que é da Daniela Gomes Pessoa. Está aí, Daniela? Tá. Então, uma pergunta rápida, senão a gente não vai ter tempo para ela. Alguém tem alguma colocação? Eu tenho só uma observação, mais rapidinho, né? É mais uma observação mesmo. A impressão que eu tenho, né? Eu estou na UFRN já há algum tempo, mais de 20 anos, e o que eu tenho observado, me parece que quanto mais se debate no Brasil corrupção, mais essas regras vão se afunilando e tornando inviáveis, por vezes, né, a execução financeira, orçamentária de nossa parte, né? Então, me parece que é uma proporção, né? Quanto mais se discute corrupção, mais regra vem, mais instrumentos vêm, e a corrupção não cessa e vem mais e mais e mais. É uma impressão minha, né? Eu não trabalho com o assunto, mas é somente na prática, no cotidiano, na instituição federal. Perfeito. Complementando também, assim, tem as assembleias gerais, né, que são feitas nos municípios ali para ter uma integração com a sociedade, né? Só que, assim, é muito pouco ainda hoje em dia feita. Não vai muita gente lá, né? Então, assim, a representatividade não é tão grande.
E, bom, basicamente é isso, né? Assim, que existe o governo estadual tenta fazer esse laço com a sociedade, só que ainda tem um gap muito grande ainda para ser alcançado. Hein? Nas audiências públicas. Audiência pública, exato, né? Não é assembleia. Da minha parte, eu quero que esse cara não fuja, né? Porque o Girley acumulou um conhecimento imenso sobre toda essas teorias, esse conhecimento sobre orçamento, teto. Eu não quero que esse cara fuja, eu quero ficar com ele aí, porque toda essa... A gente tem que transformar em alguma coisa de boa, né, para o nosso país. Sim. Acho que não, tá, gente? Temos que... Estou terminando de escrever, né? São 5 artigos, né? Um já foi e tem mais 4 ainda em vias de escrever, né? Terminar a escrita. Mas o bom já foi, ele já defendeu, já é doutor, agora ele está só... Lapidando. Lapidando. Obrigado, Girley. Obrigado. Vou passar para a Daniela, tá? Vai passar o vídeo, depois a gente faz... Tá? Cadê o Vicente? Não veio, não? Vai aparecer online, não? Não, não veio. Está enrolado com o secretário de planejamento lá da UFG. Não dá. Academia com atividade administrativa. Ele se lamentou, ele falou, Daniela, eu não consigo ir, não consigo. Mas contribuiu bastante. Tá bom. Olá, meu nome é Daniela. Olá, meu nome é Daniela Pessoa e eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho que tem como título Transferências Voluntárias da União, uma análise da dimensão redistributiva em obras de infraestrutura. Este trabalho foi feito por mim, essa pesquisa foi feita por mim e pelo professor Vicente Rocha da Universidade Federal de Goiás. Na introdução, né, a gente trouxe o fator especial do atual desenho, né, federativo que o Brasil tem e da importância que as transferências voluntárias surgem nesse contexto, em especial com a atuação dos municípios na elaboração e na execução e implementação de políticas públicas. Então, as transferências voluntárias da União surgem, né, como uma forma aí de equilíbrio, né, e de alcance ao federalismo de cooperação instituído pela Constituição Federal. Então, as transferências voluntárias, elas acabam, em especial as transferências voluntárias da União, elas acabam ganhando um grande peso, né, para esses municípios. E elas podem ser utilizadas para aumentar a capacidade de gasto do governo municipal e a seleção do destino de tais transferências podem ser compreendida a partir de 3 dimensões. A dimensão da capacidade estatal do ente municipal, a capacidade político-partidária e a redistributiva, que vai ser o foco do nosso trabalho. Então, questiona-se, de fato, a dimensão da função redistributiva das transferências voluntárias da União e se ela tem amenizado o desequilíbrio do federalismo brasileiro. O objetivo do trabalho, então, é analisar para compreender a distribuição das transferências voluntárias da União, verificando-se a otimização do processo de transferências por meio de sua função redistributiva. Parte da premissa deste trabalho de que um bom desempenho do sistema de transferências é um elemento importante no contexto constitucional brasileiro, tanto para o equilíbrio fiscal dos entes federativos quanto para a qualidade das políticas públicas. No nosso referencial teórico, a gente trabalhou com alguns pontos. Inicialmente, a gente trabalhou com o federalismo e suas relações intergovernamentais, né? Porque a gente considera o seguinte, o modelo do federalismo, tal qual ele foi desenhado, né, pela Constituição Federal, ele demandou uma descentralização de capacidade administrativa e política para os municípios e também acaba que desengatou em várias relações intergovernamentais. Dentre elas, como trazido por Arret, Bichir, a negociação política e o poder de veto dos governos locais a iniciativas federais, por exemplo, varia de acordo com as políticas. Portanto, nota-se o peso das relações intergovernamentais na dinâmica e caracterização do federalismo. Inclusive, nota-se o peso das relações intergovernamentais na busca e execução das transferências voluntárias.
Num outro ponto que a gente trata no referencial teórico é o que tange a descentralização fiscal e, consequentemente, as transferências voluntárias. A gente trabalha bastante, né, com o conceito do que seria descentralização fiscal e como é desenhada as transferências voluntárias atualmente no Brasil, né? Inclusive, como as transferências voluntárias podem ser gastos, que acaba sendo de modo bastante autônomo, os municípios acabam tendo uma dependência em relação a essas transferências voluntárias, né? E elas acabam se tornando uma alternativa de política pública, além dos serviços ofertados pelos entes locais, né? Então, os municípios acabam tendo uma certa dependência dessas transferências voluntárias para a elaboração das políticas públicas. No método, a gente trata-se então de um trabalho de uma investigação empírica, né, seguida de uma pesquisa descritiva exploratória que permitisse responder ao objetivo da pesquisa, que é analisar a dimensão redistributiva das transferências voluntárias em obras de infraestrutura. Os dados da pesquisa foi levantada em instituições de pesquisas e organizações oficiais do Brasil, como no Ministério da Economia e IBGE, né? E ao filtro, né, ao desenho da pesquisa, o filtro se deu em obras de infraestrutura que estavam no período em execução ou concluídas, que tivesse como origem de recurso as transferências voluntárias da União, entre o período de 2008 e 2021, né? A população é formada pelos 5.570 municípios e, para uma melhor análise, ao longo do trabalho, a gente realizou agrupamentos deste município conforme a quantidade de habitantes, o BIP e o Índice de Desempenho de Transferências Voluntárias, que é um índice elaborado pelo Ministério da Economia para acompanhamento e análise desses municípios no que tange as transferências voluntárias. Então, o resultado que a gente obteve na nossa pesquisa foi o seguinte, né? Como vocês podem ver aí no mapa, o maior número de obras, né, que estejam em execução ou concluídas se concentram aí no Sul e no Sudeste, né? Especialmente aí no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Tá? São obras principalmente provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério do Turismo, né? Sendo que no Ministério do Desenvolvimento Regional foca principalmente no estado de São Paulo e o Ministério do Turismo na região sul, né? Com exceção do órgão que a gente verificou, foi a FUNASA, né, que foca no Piauí, mas porque a FUNASA, inclusive, tem uma política pública bem específica, né, e o repasse delas são feitas principalmente pelo Índice de Desenvolvimento Humano. A gente também verificou que quanto maior o PIB, mais recursos esses municípios acabam ganhando e mais fácil essas obras serem executadas. Então, como conclusão, a gente verificou que os resultados da análise dos dados levantados e descritos evidenciam a confirmação da fragilidade da dimensão redistributiva dessas transferências voluntárias. Apesar do grande aumento quantitativo que a gente verificou nos últimos anos, né, mais de 30% desse valor das transferências vão para os municípios, reforça-se, consequentemente, que a dinâmica da implementação das obras de infraestrutura por meio das transferências voluntárias da União alcança regiões mais desenvolvidas, contrariando, então, a visão redistributiva, né, da Constituição Federal de 1988, em especial do termo, né, que elabora aí o termo, as transferências voluntárias. Isso, então, colabora com a premissa de que o próprio sistema dificulta o acesso a recursos e apoios intergovernamentais, como já apontado em 2018 por Eduardo Green e Fernando Abrúcio, né? E reitera-se ainda que, quando se trata de obras de infraestrutura, a assimetria fica claramente identificada entre os municípios das regiões brasileiras, como a gente demonstrou aí no mapa, no slide anterior. A pesquisa contou com várias delimitações, né, principalmente no que tange a metodologia, enfim. É uma pesquisa que demanda futuras novas pesquisas, mas que ela contribui aí para o debate, né, na gestão pública, principalmente nessa questão da desigualdade, dessa assimetria que há entre os municípios. Um pouco das referências que foram utilizadas nessa apresentação. Nosso muito obrigada. Ok. Lucas. Agora certo seu nome. Eu só parar aqui. Bom,
primeiramente, parabéns também pela pesquisa desenvolvida. É muito interessante, me fez... Fala, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos. Nossa, que susto! Como você é osso, né? Alguém tinha chegado. Eu achei que eles iam derrubar nossa ligação. Gostei muito, né? Porque fiquei tendo vários insights ali. Eu fico cuidando da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que um dos principais projetos dela é o Canal Direto. O Canal Direto são centrais nos interiores, que é para juntar as secretarias. Então, por exemplo, hoje em dia, um município tem a Secretaria de Educação está num prédio, a Secretaria de Saúde está em outro, né? Elas são separadas. Juntaram todas no Canal Direto, que é um prédio do Estado, antes era alugado, para reduzir isso, né? Então, assim, que eu acho muito interessante essa da voluntária que você fala, né? Que é realmente, nesse caso que eu estou falando, é totalmente contrário, assim, porque os prédios são do DR, né? Departamento de Estado de Rodagem, que é um órgão à parte do Estado. Para eles quererem ceder isso daí, foi, assim, uma loucura que só está conseguindo terminar as obras agora no final da gestão ali, né? Então, realmente, essa coisa de voluntária para poder dar igualdade ali com todos os municípios, todas as cidades, tudo, muito interessante, muito legal. Parabéns. Ok? Bom, antes de passar para... Eu estudei transferências voluntárias no caso de educação, tá? Como que os municípios usam, né? Como que a transferência voluntária pode ser o governo federal pode ser um stakeholder influenciando políticas públicas dos municípios. E o que eu percebi é o seguinte: a culpa, na maior parte dos casos, é do próprio município, que eles não têm infraestrutura para poder gerar projetos e pleitear esse recurso. Se eu estiver errado, Gerlei, que está no Palácio aí, Gerlei? Se eu estiver errado, você me corrija. Não, agora estou no Ministério da Economia. Voltou para casa, né? Isso, estou na intermediária aqui, estou na Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento. Então, na maioria dos casos, às vezes, o problema é o próprio município. Eu descobri um município no entorno de Belo Horizonte que eles tinham uma pessoa numa mesa, no computador, o dia inteiro procurando convênios, editais, e eles conseguiam descobrir um edital, fazer o projeto, submetia e trazia o dinheiro. Eles eram campeões de transferências voluntárias. Então, o que você mostra ali é a verdade que a gente tem hoje. Nós temos hoje mais de 90% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, são municípios que precisam desses recursos, mas eles não têm infraestrutura, não têm capital social, não têm como trazer esses recursos. Então, professor, esse trabalho, ele é parte da minha dissertação de mestrado, né? Que a gente estudou obras de infraestrutura. Não quer ficar ali? Eu estou sem companheira e estou envergonhada. Mas vamos lá. Então, esse trabalho é parte, né, de uma análise que é fruto da minha dissertação. E na minha dissertação, a gente analisa as capacidades estatais, né? A gente pega aquele modelo do GONID e divide as dimensões, né? Então, eu analisei as dimensões técnico-burocráticas dos municípios e também tentei analisar a dimensão política relacional, né? E aí, de fato, a gente identifica, né, que quando os municípios têm essa fragilidade nas dimensões, principalmente burocrática, eles têm mais dificuldade tanto de captar como de executar, né, as obras de infraestrutura, mas a gente também identificou que há nos arranjos, né, institucionais essa forte influência política, né? Não está escrito, mas o que a gente verificou? Por exemplo, recentemente, o ministro da Casa Civil era de uma região do país e, consequentemente, vários órgãos, né, do país demandou para vários ministérios demandaram especificamente por aquele estado, né? Eu sou de Goiás e a gente identificou, a gente já teve ministro no desenvolvimento regional e que conseguiu mandar para esses municípios. Às vezes tem município aí que de fato não conseguiu executar, mas eles conseguiram captar. Então, infelizmente, no Brasil a gente tem essa não redistribuição, né? Nem sempre o critério técnico, né, consegue você captar ou executar as obras. Então, de fato,
há uma desigualdade, né? A dimensão redistributiva aí, não, de fato, não é atendida. Então, isso aí está te dando o caminho para o teu doutorado, tá? Quando você estiver no doutorado, você vai incluir o número de votos que o deputado teve naquelas regiões, e isso pode ser uma variável bem interessante para explicar essa das emendas, né? Você está falando de emendas. Quanto essas emendas influenciam? Então, eu persigo todos os seus antigos presidentes, porque eu fui orientando o professor Vicente, agora eu estou com o professor Diego. Ah, é? Qual coincidência? Ele está aí. Né? Acabei de encontrar com ele. E aí a nossa ideia realmente, eu estou começando agora no mundo dos stakeholders, né? Sou muito da capacidade ainda, da capacidade estatal, mas a ideia é a gente conseguir fazer essa ligação. Um conselho que eu te dou é que nesse modelo de regressão que a gente usou, nós usou regressão multinível, e como tem muitas lacunas nos dados de transferência voluntária, né, porque nem todos os municípios recebem. Sim. E olha que eu estudei só município com mais de 100 mil habitantes. Muitos não recebiam. Tá? E aí isso pode dar um painel desbalanceado ali, pode dar algum problema de autocorrelação. Sim. E tal. Você tem que usar mais. É um trabalho muito interessante, porque é uma forma que o governo federal tem de influenciar a política pública lá no local, na ponta. E principalmente, assim, eu estudo muito municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? E os municípios abaixo de 50 mil habitantes dependem muito dessas transferências. Porque, assim, o prefeito, por exemplo, não consegue ter recurso para uma praça ou para uma pavimentação, né? Então, assim, ele depende deste recurso, né? Então, assim, a gente precisa debater mais tanto as capacidades estatais, mas também o orçamento secreto entrou muito agora, né, nas eleições em debate, e a gente tem que, nosso amigo talvez aí vai saber falar mais do que eu do orçamento, mas a gente tem que levar essa questão mais técnica, né, que até agora está na teoria, mas infelizmente como ajudar esses municípios, né, com a questão da capacidade e só a capacidade funcionaria? E sem ferir a cláusula pétrea da Constituição, que é a autonomia dos entes federativos. Exatamente. O governo federal não pode influenciar o município, o município tem autonomia. Entendeu? Então, eu trabalho com municípios também, acho que eu já estaria o tempo, né? Mas só para contar assim, que é incrível que hoje os definidores das políticas públicas desse município pequeno é o legislativo, são deputados. O deputado chega e você, prefeito, eu vou destinar tantos mil para uma praça. Ele quer a praça. O prefeito, às vezes, precisa de uma ponte. Não, mas ele quer dar a praça porque ele prometeu lá para a dona Joana, não sei o que, da praça. Então, assim, em municípios de 50 mil, abaixo de 50 mil habitantes, a gente vê claramente, né, que os executores das políticas públicas acabam sendo legislativos. Que não está dentro do município. Esse é o problema. Bom, a impressão que eu tenho é que a gente está numa ciranda cada vez mais concentradora, né? Porque você falou que os que têm maior PIB são os que recebem mais, né? E me parece que a tendência no Brasil é sempre essa, né? Quem tem mais, você vai tem sempre capacidade de ter mais, né? Eu estudei o programa de aquisição de alimentos, né? Quando existiu um ano no meu doutorado, deixou assim, professor, interessante. O PA faz tudo que não prometeu, quer dizer, prometeu uma coisa e fez outra, né? Porque é exatamente a busca para reduzir a desigualdade regional, mas terminou. Os estados que têm maior capacidade, o capital social, como falou o professor, terminou levando mais. Então, terminou aquelas cooperativas, associações mais fortes do Sul-Sudeste, levando o recurso muito mais do que o Nordeste. A ideia era também causar desenvolvimento, né? Mas eu concordo com o professor, acho que é muito isso também. As reduzidas capacidades institucionais dos nossos municípios e territórios empobrecidos que causa, né, que cada vez mais é grave. Quer dizer, como se a política pública não consegue cumprir, né, a finalidade, né? Uma coisa, um impasse, né? Nós estamos, né? Realmente, de fato. A gente conseguir interligar aí os estudos com capacidades, né? E os arranjos institucionais aí. No Brasil... Só um adendo... Desculpa. Sim, posso? Pode falar. Só um adendo rapidamente, parabéns à pesquisadora. Eu estou conduzindo uma pesquisa com os convênios celebrados pelo Ministério da Saúde, com os entes subnacionais,
E como o SUS, a área da saúde, é organizada por regionais de saúde, os municípios de referência, a pergunta que eu estou me fazendo é se a lógica de distribuição ela dispersa recurso ou ela concentra nos municípios de maior, enfim, maior capacidade de serviços hospitalares de média e alta complexidade. Então, eu também já fiz uma pesquisa sobre transferência voluntária da União para consórcios públicos. Então, se desculpa, eu não esqueci seu nome, mas, enfim, a gente pode manter contato e trocar figurinha. Com certeza. E, assim, os convênios da saúde ainda tem uma particularidade, né? Porque tem o teto obrigatório da Constituição, né? Então, não, mas vezes... Não, mas transferência voluntária é fora do teto. Sim, você está estudando, eu entendi que a gente estivesse dando todos os convênios da saúde. Não, convênios, não, é TUV, transferência voluntária da União, não é... é fora do teto. Entendi. Não, entendi. Eu vou, inclusive, falar com o Diego, Lisandro, para ele te convidar para, de repente, você pode participar da banca. Você já qualificou ou não? Não, ano que vem, Marcos. Então, de repente, convidar você para participar da banca. Qualificação. Ótimo. Meu ensaio teórico também vem aí, se quiser dar uma olhada. Colegas queriam falar da PUC, né? Vocês queriam falar? Sim. O quanto caiu a nossa ficha aqui de algumas situações, porque a gente tem outro projeto que se chama Semeando Futuro, que trabalha com horta urbana. E o quanto a gente está num dilema de uma praça que era destinada inicialmente ou intencionalmente para uma horta urbana e, de repente, virou uma pista de skate. Por emenda parlamentar, né? Num bairro totalmente que a maioria dos moradores são idosos. E, curiosamente, foi o eleito deputado, era vereador, né? Foi eleito agora deputado, mais votado na região. Mas isso aqui em São Paulo, né? Em São Paulo. Aí vocês imaginam isso, né? Uma cidade de 50 mil habitantes. Não tem o prefeito, não opina nada. Daniela, enquanto a sua apresentação, eu cochichava ela com ela aqui, falando, nossa, isso é micro, mas tá macro. Sim, né? Sim. Tanto é que no tipo de análise estatística, não sei se você vai usar, você vai ter que usar uma análise chamada análise multinível, que foi o que eu usei. Tá? Porque isso usa muito em escola, né? Fala assim, o menino estuda numa escola, que está num bairro, que está numa cidade, que está no estado, que está numa região. Então, você vê as influências, né? O menino de uma escola, num bairro, a influência daquele contexto ali em diversas variáveis, né, que possam estar influenciando. Então, você vai ter que, talvez, se você for expandir para outros estados, né, o que eu sugiro você fazer isso, né, expandir para outros estados, tá? Os dados do Siconf hoje estão tudo no R. Você baixa um pacote do R e tem todos eles lá. Sim. Tá? E aí, para dar, isso dá um estudo muito interessante. Polêmico. Ok, nós estamos aí para calçar, né? Sim. Alguém de vocês quer falar? A gente já estourou o tempo, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu estou aqui me dando o direito de estourar o tempo. Não, eu só queria fazer uma observação bem rápida, né, professor, se me permite. Primeiro, parabéns pelo trabalho aí da Daniela. Eu acho que é muito bom ver essa questão sobre transferências voluntárias. E se você está partindo aí já para o doutorado com essa base também, né, com o Diego você vai ver muitas notas taquigráficas. O Diego adora analisar a nota taquigráfica de algumas coisas. Mas eu acho que o que faltou nesse artigo mais específico, talvez, é claro que você já defendeu a sua dissertação, mas é a questão muito da relação com o orçamento impositivo que você já comentou várias vezes aí, né? Dessa variável aí, né? Principalmente quando tem essa questão da concentração ou não. Lembrando que desde 2015, né, boa parte das transferências voluntárias, que agora não são tão voluntárias assim mais, né, porque elas são obrigatórias, é uma emenda impositiva, mas que na hora lá no que você vai fazer a transferência para o município, algumas delas ainda são transferências voluntárias. E é de ter isso talvez bem claro, né? Porque eu vi que no seu artigo não tem nenhuma menção, talvez, à questão do orçamento impositivo, né? Que aí o governo ele fica um pouco amarrado, né? Mesmo que lá no Ministério da Saúde, né, que o Lisandro colocou aí, tem até um manual de como fazer emenda parlamentar, né? 50% das emendas vão para o orçamento da saúde. Hoje você tem um direcionamento já dessas emendas para questões paroquiais, né?
Então, aí atrapalha mais ainda a tentativa de redução de desigualdade, né? Porque aí você tinha um critério técnico, já não dava certo. Agora você tem um critério técnico e aquele mais político, né? Lembrando que das transferências voluntárias, né? Pegando aí das despesas discricionárias, boa parcela delas, boa parcela hoje já é de indicação parlamentar. Tá? Então, acho que isso você vai ter que considerar no seu trabalho aí para frente, principalmente, né, essa relação, né, voluntário, mas com emenda impositiva de bancada, ou talvez também emendas individuais. Que isso vai ser um complicador exatamente para atingir que você tem essa questão constitucional, né? O orçamento fiscal e o de investimento tem a obrigação de reduzir a desigualdade social do país, as desigualdades interregionais, né? E como fazer isso, né, num cenário de orçamento impositivo, tá? Essa que é a minha observação para você. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Obrigada, Ju. E para piorar, né, Lisandro, direito compartilhando, hoje a gente tem a emenda PIX, né, que das transferências especiais, que lá em Goiás a gente batizou como emenda PIX, né, que você não precisa de convênio, de nenhum termo, né? Você recebe recurso, o recurso cai sem você apresentar projeto, nada, e aí você executa e depois sabe-se como vai prestar a conta, né? Então, ou seja, a gente são as transferências especiais, a gente está chamando de emenda PIX, né? Você só vai lá, você ganha, e aí você tem maior liberdade, o prefeito, né? Tem maior liberdade, institucionalidade para a destinação do recurso, mas, porém, está faltando ainda um pouco de transparência, isso assim, na minha opinião ainda, né? Não como pesquisa. Para a União não tem prestação de contas nenhuma nessa emenda PIX, né? Então a emenda PIX não é igual um convênio firmado, né, pela transferência voluntária no Siconv, que ele tem que prestar contas, né? A transferência PIX é transferência de dinheiro direto para o município, né? Então ele vai prestar contas ao seu legislativo, né? Pelo menos você tem o controle ainda de ter que colocar lá na plataforma Mais Brasil os documentos, né, a licitação. Pelo menos Isso. Tem uma preocupação mínima com a transparência. Gente, desculpa, eu tenho que interromper, esse é o pior papel do moderador, né? É que quando o debate vai ficando bom, esquentando, a gente tem que fechar, porque a gente tem a abertura agora, né? Parece que é às 8h15, às 6h15. Então, 18h15. Então, queria parabenizar vocês pelo trabalho, dar continuidade, entendeu? Depois vamos trocar aí o WhatsApp, alguma coisa, para vocês colocarem, né, a escala, né? De repente ajuda de alguma forma, tá? Parabéns aí o Eduardo e o Washington, tá? Vocês têm uma agenda de pesquisa fantástica aí, tá? Fernando Tenório, eu conheci Fernando Tenório em 1993, tá? E ele já tinha essa pegada, ele já aposentou e continua, tá? A gente tem que manter a presença de Habermas, né, no estudo da administração pública. Tá? Parabéns também, Girlei, né, meu orientando aí, que terminou, mas já vou pegar aí para um pós-doutorado aí para a gente continuar esse trabalho aí. Tá? E parabéns a Daniela, né, o Vicente, manda um abraço para o Vicente, um grande amigo lá de... O Vicente fez um doutorado, que foi um DINTER, né, da UNB com a Universidade Federal de Goiás. Então, ele não chegou a ser meu aluno, mas a gente teve um relacionamento bem legal lá. Tá? Obrigado a todos, tá? Parabéns. Então, vamos lá para a nossa... Vou encerrar aqui, pessoal.